Iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Nós reprisamos alguns programas, como você viu, telespectador, aí durante as semanas passadas, devido a compromissos que tivemos no âmbito da nossa ordem, mas hoje voltamos com um programa inédito para você com um tema muito interessante, que é a aplicabilidade, né, do rosacrucianismo, as técnicas práticas, místicas que a Ordem Rosa Cruz oferece na vida diária, né, de âmbito de aplicabilidade na vida diária. E para isso, nós convidamos aqui uma pessoa de bastante destaque que já esteve conosco abordando um tema paralelo, que é o Frater Laerte Ferraz, que é advogado, jornalista, publicitário, trabalhou em grandes veículos de publicidade do país, foi diretor de marketing da Gazeta do Povo, gerente nacional de marketing da Filco, trabalhou em veículos de mídia como o Estado de São Paulo, Gazeta do Povo, e também é mestre de karatê, sexto dan, foi campeão brasileiro, quer dizer, é uma pessoa que tem uma vasta experiência e que vai dar aqui um testemunho, né, sobre os benefícios da Ordem Rosa Cruz, do rosacrucianismo, no seu impacto, no impacto do estudante Rosa Cruz no seu meio ambiente, na sua vida diária. Tudo bem, Laerte? Tudo bem, Jamil. Tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso tê-lo novamente aqui. Muito bom estar aqui outra vez, falando sobre um tema que eu aprecio muito, sem dúvida. Com certeza, eu tenho certeza, Laerte, que vai ser muito útil aí para muitas pessoas que nos ouvem, né? Tanto membros da Ordem como não membros também. Mas para começar tudo, Laerte, fale um pouquinho de como foi o seu despertar para a mística. Foi o seu despertar aí para as ciências arcanas, para o esoterismo, como é que se deu isso? Bom, Jamil, isso aconteceu, acho que vem desde a infância, né? Os primeiros contatos já na infância, com técnicas que eu via programas, eu via falar de yogas, yogis, né? Pessoas que conseguiam, tinham determinadas habilidades, determinadas características, isso me fascinava. A leitura de alguns livros específicos, comentários que haviam na escola, no colégio, começou a me interessar cada vez mais. E determinadas manifestações que eu sentia em mim e para as quais que suscitavam muitas dúvidas, né, respostas, questionamentos, e para as quais eu precisava encontrar solução, resposta. E foi por aí que eu comecei realmente a pesquisar, a procurar, a trabalhar no caminho do misticismo, no caminho da maior informação, do maior conhecimento nessa área. No âmbito da tua busca, Laerte, como é que se deu o seu primeiro contato com o rosacrucianismo? A gente vai falar depois, né, ao longo do programa. Você faz parte de outras organizações iniciáticas, fez parte e no momento está ativo em mais de uma, né? Mas como é que se deu o seu primeiro contato com o rosacrucianismo, né? No caso, com a Ordem Rosa Cruz Amorque. É curioso isso porque, na verdade, eu acredito hoje que eu sempre estive em busca da Ordem Rosa Cruz, só que eu não sabia direito o que era, né? Eu buscava alguma coisa onde eu pudesse compatibilizar não apenas as minhas convicções sob o ponto de vista filosófico, mas também as minhas convicções sob o ponto de vista de aplicabilidade, de praticidade, como aplicar aquele conhecimento, como desenvolver aquelas habilidades necessárias, né, para me tornar um verdadeiro místico. As religiões não lhe ajudaram nisso? Os caminhos tradicionais oferecidos pelas religiões? Não, os caminhos que eu percorri, que eu pesquisei, que eu trilhei, muitos deles apresentavam algumas dessas modelos de resposta, essas alternativas. Mas aquele que me apresentou de uma forma mais completa, de uma forma mais definitiva e que atendia às minhas expectativas, realmente foi o rosacrucianismo. O que aconteceu foi que durante muito tempo eu fui pesquisando, eu sentia determinadas manifestações, determinadas influências que hoje são estudadas inclusive pela parapsicologia, né? E não sabia muito bem como controlar aquilo, não sabia como dominar ou como direcionar a essas manifestações, e isso me provocava uma intensa ansiedade, uma intensa angústia, porque eu queria as respostas e não tinha. E foi até um tanto tardiamente, eu morava no Rio de Janeiro, certa vez assisti uma entrevista na televisão de um Rosa Cruz falando sobre o rosacrucianismo, e depois que eu o ouvi atentamente, eu falei, puxa, é isso que eu quero, né? E quando ele falou de rosacrucianismo, eu comecei a procurar,
sobre rosacrucianismo, Rosa Cruz, etc., e não encontrava, porque naquela época não é como hoje, que você vai ao Google, digita um nome, aparece uma infinidade de sites e todas as informações que você quer. Era bem mais difícil, né? Muito mais difícil. Localizar fisicamente a ordem, ou alguém que pudesse me prestar informações, era muito mais difícil, né? E eu comecei a pesquisar em lista telefônica, perguntar a pessoas, etc., até que, por acaso, um tanto por acaso, eu encontrei um livro chamado Perguntas e Respostas Rosacruzes, e esse livro, então, me despertou para o Rosacrucianismo. No final do livro havia o endereço, havia uma caixa postal e o endereço. Eu escrevi e foi assim que iniciou o meu contato há mais de 30 anos com a Ordem Rosa Cruz. O que em primeiro lugar te chamou mais atenção na Ordem Rosa Cruz, no programa de estudos da Ordem? Quando você, teu primeiro contato com ela, como estudante já, se é que podemos falar em surpresa, você teve alguma surpresa, notou algum diferencial? Eu não tive uma surpresa, eu tive diversas surpresas, né? Muitas das informações que eu recebi me surpreenderam muito agradavelmente, porque parecia ser a resposta exatamente daquilo que eu queria. Mas em relação à sua pergunta, né, quer dizer, o que me chamou a atenção foi a liberdade. A liberdade de poder pensar, a liberdade de poder comprovar tudo aquilo que eu estava estudando, né? Quer dizer, não havia nenhuma imposição, nada me foi imposto, nada me foi colocado como definitivo, nada me foi colocado como verdade absoluta. Sem dogmas, então. Sem dogmas, não havia... Isso me chamou muita atenção na Ordem, porque foi algo que eu necessitava, né? Esta liberdade de poder expressar, de interpretar os ensinamentos de acordo com o meu conhecimento, o meu nível de percepção, a minha forma de entender as coisas, né? Perfeito. Laerto, você principalmente está aqui, agora nós vamos entrar, né, no cerne do assunto, para falar das práticas, né? Porque nós temos muitos caminhos esotéricos que oferecem um rol de assuntos, mas cujo impacto é só filosófico, é só teórico, né, e não se traduzem numa aplicabilidade, numa praticidade em resultados práticos. E nós sabemos que o rosacrucianismo é o contrário. Então eu quero que primeiro você fale um pouquinho disso, dessa praticidade do sistema Rosa Cruz de ensino, né, e cite, né, se possível, algumas das primeiras práticas com as quais você se deparou e que começaram a dar impacto na sua vida profissional e pessoal. Deixe-me dizer que duas coisas caminham paralelo nesse terreno, né? Quer dizer, a Ordem Rosa Cruz me propôs um método de aprendizado. E esse método, ele tanto tinha um conteúdo programático, como ainda evidente, tem, né? Como ainda tem, claro, mas naquela ocasião, para mim, que era iniciante, tanto tinha um conteúdo programático bastante acessível, muito fácil de ser entendido, muito fácil de ser seguido, como tinha também o seu lado prático, ou seja, nada caminhava apenas com informações de caráter intelectual ou de registro intelectual. Havia o entendimento da informação e depois um exercício, um experimento que conduzia à prática. Inicialmente esses experimentos me pareciam coisas mais ou menos desconexas. Depois eu fui começando a perceber que esses experimentos formavam uma espécie de massa crítica, a partir da qual você começa então a exercitar de uma forma muito mais intensa todo o conhecimento Rosa Cruz, né? No meu caso específico, várias coisas que me chamavam a atenção. Por exemplo... Fale um pouquinho da intuição, suas primeiras experiências com intuição, por exemplo. É uma das coisas... A partir desses experimentos com técnicas de respiração, né, experimento com técnicas de visualização, de relaxamento, etc. A partir desses experimentos, eu comecei a notar rapidamente uma mudança na minha capacidade intuitiva. Eu já era uma pessoa com vocação intuitiva, com um determinado nível de intuição, mas isso começou a se aprimorar muito rapidamente. E muito rapidamente a intuição se desenvolveu a um nível bastante elevado. Você diria que dramaticamente, em alguns casos? Em alguns casos foi dramático, em alguns casos a resposta foi dramática, né? Situações em que a intuição foi decisiva e até
definitiva em termos de vida pessoal, para fazer as escolhas corretas em momentos decisivos. Bom, a gente sabe, né, que a Ordem se preocupa muito com o despertar daquelas faculdades que estão adormecidas, mas que são herança de todos os homens, né, de todas as mulheres. Ela tem um método comprovado, né, para esse despertar. E, Laerte, nesse âmbito, qual foi o impacto desse despertar? Você está citando uma dessas faculdades, no caso a intuição, no teu entorno, familiar e profissional. No que você, como pessoa, começou a se destacar quando você começou a fazer esses estudos especiais aí através da Ordem? Desde criança eu tinha determinadas visões, digamos assim, premonições, sentimentos, situações onde eu tinha certeza do que eu deveria ou não fazer, ou como eu deveria ou não conduzir. E eu queria explicação para isso. Dentro da Ordem eu encontrei essas explicações e comecei a acelerar esse processo muito rapidamente, né? Então, em situações como, por exemplo, já há algum tempo dentro da Ordem Rosa Cruz, né, e seguindo os estudos com bastante ênfase, eu me encontrava numa reunião específica com um cliente de uma agência de propaganda, que eu trabalhava na época, e de repente eu tive a intuição de que eu precisava urgentemente voltar à minha sala. Foi uma sensação muito forte, uma sensação muito intensa. Você diria que imperiosa, talvez? Você diria que imperiosa, talvez? Imperiosa, como uma ordem mesmo. Você tem que ir. Era uma sensação de faça e faça já, né? E eu, até de uma forma um tanto surpreendente, pedi licença ao cliente, falou: desculpe, eu tenho um assunto importante para resolver, preciso me ausentar, sair da reunião, e acho que todo mundo estranhou isso. Era uma reunião de negócios, uma reunião importante. Desci as escadas, porque o elevador ainda estava no meio do caminho, e subindo até descer, etc. Desci as escadas correndo, cheguei à minha sala, peguei o telefone, antes que ele tocasse. Peguei o telefone antes que ele tocasse, levei o ouvido e falei alô. Era minha irmã me informando que meu irmão havia sofrido um acidente muito sério, estava correndo riscos de vida. E eu tive que, nesse momento, tomar uma série de providências, mas ali naquele momento, esta foi uma informação que me conduziu a uma ação, o que demonstra um grau de intuição bastante elevado, né? Você diria que em outros momentos também, tanto na vida profissional como familiar, essa faculdade da intuição acelerada foi bastante útil? Sim, eu diria que, sob o ponto de vista profissional, a criatividade, né? A criatividade, ela se desenvolveu muito com a intuição, né? Respostas a problemas usando técnicas Rosa Cruz, técnicas específicas que aplicamos de relaxamento, de introspecção, de contato com o seu eu interior, né? E de repente as respostas começam a aflorar de uma maneira muito intensa e muito rápida, né? Às vezes problemas angustiantes e a resposta vem. Por que vem essa resposta? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa conexão com o todo, que na Ordem a gente começa a aprender a fazer, né? A sintonizar. Eu vou falar sobre o ponto de vista pessoal, quer dizer, a minha interpretação. Claro, veja, claro. Né? Como estudante de Rosa Cruz, né? Somos estudantes, eu sou meramente um estudante, e como estudante eu ainda estou em busca de muitas respostas, né? Então eu não tenho uma resposta definitiva para isso. O que eu tenho é a minha interpretação desse fato. Eu acho que quando você busca dentro de si o seu contato com o seu eu interior, você entra em contato com a inteligência suprema. Quer dizer, esta relação que dizem, né, quer dizer, a Ordem usa um termo muito interessante que eu gosto muito de repetir, que é o Deus do meu coração e da minha compreensão. O que significa isso? Significa que vai até o limite da minha compreensão, que o meu Deus é aquele no qual eu sou capaz de entender e compreender. Né? Cada pessoa, eu acredito, que tenha um nível, uma liberdade de pensar. E cada pessoa atinge um determinado estágio de interpretação. Não existe uma figura única, definitiva, para definir esse ser, se é que ele pode ser definido, né? Mas cada qual entende de uma determinada maneira, ou mais do que isso, sente de uma determinada maneira, né? Para mim, dos diversos caminhos que eu percorri, alguém me perguntou outro dia, desses caminhos você jamais passou pelo ateísmo, eu falei, não, impossível, porque o contato com esse eu interior me impossibilitava de não
de duvidar da existência não da existência, de duvidar da presença. Da permanência. Mais do que existência, a presença, né? Quer dizer, não é algo externo, é algo que está em mim e eu estou imerso nisso. Você poderia dizer que, nesse sentido, através da metodologia Rosa Cruz, você transita, de repente, de uma fé na qual você acredita, mas não pode comprovar, para uma fé consciente? Você acredita porque você comprovou? Olha, eu diria para você que fé, para mim, é grande convicção, forte convicção, né? Quer dizer, uma pessoa que tem forte convicção, que ela acredita realmente, que ela desenvolve, ela não se torna, não é uma coisa de não duvidar ou de não comprovar, né? Quer dizer, a comprovação desprovida, a tentativa de comprovar, desprovido de um grau de certeza de que você pode conseguir, te induz a um erro. Tá? Esse caminho eu percorri algumas vezes. Todas as vezes que eu fiz experimentos no qual eu colocava em dúvida se ia conseguir ou não, mas será que isso é possível? Eu tive dificuldade de conseguir. Sempre que eu me liberei e tive a convicção, a certeza de que era possível conseguir algum resultado, os resultados se manifestaram. Então, no que me diz respeito, né, a liberdade do rosacrucianismo é justamente essa, é de eu interpretar o Deus do meu coração, da minha compreensão, de acordo com a minha capacidade, de acordo com o meu nível de desenvolvimento espiritual. Você diria que o conceito de Deus, digamos que se é que há um conceito definido de Deus para o Rosa Cruz, ele se aproxima mais do panteísmo, de uma divindade que está infusa ou difusa pela criação, porque nós temos aquela visão antropomórfica, né, que às vezes nós recebemos, nós de cultura judaico-cristã, recebemos, né, de Deus como um cidadão do sexo masculino, idoso, flutuando num trono de ouro em algum lugar do espaço. Eu diria que é o Deus antropomórfico, masculino, intervencionista, né? E, num certo sentido, punidor, é visto como pai. Por que o misticismo altera essa visão? Eu não sei, eu diria que eu jamais tive essa visão. Essa visão, ela era uma visão que eu achava um pouco estranha, né? Eu achava um tanto limitada, né? A descrição que se fazia da divindade nesse sentido. E isso, muito da minha busca foi nessa direção, buscar filosoficamente uma resposta para isso. E existem dezenas de respostas e todas elas convergem numa direção, né? Sem dúvida. O fato é que essa busca, enquanto a gente começa a buscar no mundo exterior, ela se torna muito difícil. Quando você começa a percorrer os caminhos interiores para essa busca, ela se torna muito mais fácil, muito mais tranquila. Nesse ponto, quero que você fale um pouquinho das técnicas de meditação e relaxamento preconizadas pela ordem, né? Dada muita ênfase, né, Laerte, na questão do relaxamento e da meditação, já nas primeiras monografias, nas primeiras lições que chegam, né, aos estudantes. Pois é. A técnica básica na qual você começa a operar, e eu digo aqui é um termo que eu estou usando, não é um termo usado pela ordem, né, em que você começa a operar a manifestação, né, ela começa no relaxamento. Né. Primeiro você deve aprender a relaxar fisicamente, num sentido muito profundo, sem perder contato com a realidade. Quer dizer, não é aquele relaxamento que te induz ou te conduz ao sono, né? Ainda que você tem que lutar contra esse sono. Então você tem que permanecer desperto interiormente, absolutamente desperto, mas com até a perda completa da sensibilidade física, né? Isso exige disciplina, isso exige exercício, treinamento, mas é por aí o caminho através do qual a gente começa a realizar coisas. Inclusive estados alterados de consciência podem ser atingidos. Estados alterados de consciência, com certeza. Percepções, às vezes vem de forma inesperada, você recebe como se fosse um influxo, uma energia, existem explicações físicas para isso, é claro, né? Quer dizer, se você consultar um médico, Você diz um psiquiatra, um neurologista, existem explicações. Ele vai apresentar uma hipótese. Vai apresentar várias explicações para isso. Agora, quando você experimenta isso de forma consciente e induzida, você
vai fazendo um exercício até atingir esse estágio, através do relaxamento e através da introspecção, né, nenhuma explicação é necessária. Porque a comprovação ali é automática. Você consegue coisas como, por exemplo, desdobramento, ou como... Nós vamos falar disso. Nós vamos chegar nisso. Astral, né? Antes de chegar nisso, né, que acho que é um dos temas mais você requisitados isso aí, né? Não é relativamente fácil, mas vocês conseguem isso. Laerte, nós sabemos que a Ordem utiliza uma série de princípios que auxiliam na consecução desses estados, vamos chamar de alterados de consciência ou de expansão de consciência. Um deles é a utilização da música ambiente, outra do incenso, né? E outra dos sons vocálicos. Você pode rapidamente abordar a importância desses três fatores? Música, hoje atualmente está muito em moda. Né? Está muito em moda, né, você ouvir aí determinadas correntes, determinadas linhas, falando do uso das cores, também da harmonização, que as cores brancas têm um determinado tipo de vibração, as azuis, a verde, são cores relaxantes, etc. Todo mundo já sabe disso, não é? Quer dizer, isso é fato comprovado. Se você ouvir falar, por exemplo, os aromas, né? Quer dizer, fala-se até na aromoterapia que seria a cura através dos aromas, etc. Porque altera o sistema nervoso. Altera o sistema nervoso, através dos seus sentidos objetivos ou da sua parte sensorial, você vai modificando e atingindo determinados níveis de percepção. Bom, isso acontece com o som. Então, vamos lá. Pelo menos a interpretação que eu tenho. O que são, então, os sons vocálicos, né? São chamados aliás, acontece com qualquer som. Que são 12, né, no caso da tradição Rosa Cruz. As músicas, né? Etc. Né? Mas eu diria assim que, veja bem, eu acho que todo mundo já ouviu falar de algumas cantoras assim, famosas que conseguiam emitir uma nota tão aguda, né, e numa determinada intensidade, cujas vibrações chegavam a estilhação cristal, uma taça de cristal. Sem dúvida, isso é comprovado. Bom, então é comprovado. Então é evidente que as vibrações sonoras interferem no ambiente. Ótimo. Na Ordem Rosa Cruz eu fui descobrir, por exemplo, que existem os sons vocálicos, que são sons que são entoados e que interferem não apenas no ambiente, mas na própria pessoa, que estimulam aquilo que é chamado de centros psíquicos e que, através da estimulação desses centros psíquicos, predispõe a pessoa, o praticante, a práticas de caráter psíquico, né? Então você consegue até o desenvolvimento dessas glândulas através dessas vibrações de sons que são entoados, que são os sons vocálicos. Você falou dessas glândulas, é bom recordar, né, que os sons vocálicos na Ordem Rosa Cruz, pelo menos, são associados ao que no Oriente são chamados de chakras, né, e que na Ordem são chamados de centros psíquicos, como lembrou o Frater Laerte, associados a glândulas físicas, como Sim. hipófise, pituitária, a glândula timo e outras, né? Mas, Laerte, nós temos aí mais um programa todo pela frente para continuar explorando esse assunto. Eu quero que você fale rapidamente sobre essa questão que é tão comentada, né, aí agora, principalmente nessa onda New Age de algumas décadas para cá, que é a questão da projeção psíquica, da projeção astral, que é uma das formas, ou talvez a única forma que se tem de você comprovar a dualidade do ser humano, né, conscientemente, que você não é só matéria. Então deixa-me contar que o que você pode falar a respeito disso no âmbito Rosa Cruz? A primeira grande experiência, a primeira coisa que eu quis fazer, eu ouvi falar muito de projeção astral, né, e projeção psíquica. Vamos explicar o que é isso, em primeiro lugar. Independentemente do nome, é você deixar o seu corpo físico e poder percorrer apenas com o seu corpo espiritual, né, o seu corpo mais etéreo, percorrer determinados lugares. Você poder sair do seu corpo e percorrer espaços e visitar lugares, ver pessoas, etc. E existe uma técnica específica para se fazer isso. Essa técnica é muito antiga, é uma técnica muito utilizada. Eu fui aprender especificamente isso também na Ordem Rosa Cruz, mas antes disso eu já tinha entrado em contato com esta técnica, né? E de fato isto é possível. Quer dizer, pelo menos no meu entender, eu tive comprovação disso, fiz de uma forma, não vou dizer científica, porque mas eu não estava dentro de um laboratório, assim. Mas eu fiz de uma forma controlada com a intenção de comprovar. Eu queria saber se realmente eu estava indo aonde eu achava que ia. Né?
E em mais de uma oportunidade isso aconteceu. Então, eu digo que isso é possível, não é algo que aconteça assim... a todo momento. A todo momento, mas é algo... Mas existe uma técnica para isso? Existe uma técnica, sem dúvida. E por que essa técnica, no caso, só é apresentada nos altos graus da ordem? Ela depende de uma preparação anterior? Eu acho que sim, eu acho que a pessoa precisa ter um desenvolvimento moral e ético bastante aprofundado para não intervir em determinadas situações que ela vai vivenciar, experimentar e ver. A única coisa, você vê e ouve tudo ao seu redor. Você não sente, você não tem a sensação de tato, e não tem a sensação de olfato nem de paladar. Mas você vê e ouve tudo que acontece ao seu redor quando você está nessa condição. E eu acho que, dependendo para onde você vai, pode acontecer de você estar em situações inconvenientes e aí, ou ver cenas inconvenientes, e aí você deve se retirar do ambiente, com certeza. Perfeito. Laerto, nós vamos continuar no próximo programa, porque esse assunto, é claro, é fascinante, né? Já podemos dar uma palhinha aqui sobre o que você vai abordar no próximo programa. Por exemplo, nós temos todo um grau na Ordem Rosa Cruz dedicado à cura, né? Cura psíquica, cura mental, cura por imposição de mãos, cura à distância, né? Você tem algumas experiências com isso, eu vou pedir para que você fale no próximo programa, e vamos continuar abordando também outros temas paralelos a isso, como também a questão das artes marciais, né? Que você, como mestre em Karatê, você tem uma experiência, parece que dá para traçar um paralelo entre as duas escolas. Sem dúvida. Bom, eu primeiro agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando disso, dando um testemunhal. É um testemunhal, essa é a minha verdade, a minha realidade, eu não tenho nenhuma restrição em relação a esse testemunhal, o que eu estou falando. E terei muito prazer em voltar, e sim, existem paralelos entre artes marciais e o desenvolvimento espiritual, psíquico, místico. Laerto, agradeço muito, né, por essa primeira entrevista, e temos um encontro marcado aqui na próxima quarta-feira com o Frater Laerto, com você, caro amigo de casa, para darmos continuidade a essa exploração metafísica que temos feito aqui já há alguns anos, buscando os recessos do ser humano, né, do microcosmo, para que possamos entender o macrocósmico, o universo. Até lá! Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Nós reprisamos alguns programas, como você viu, telespectador, aí durante as semanas passadas, devido a compromissos que tivemos no âmbito da nossa ordem, mas hoje voltamos com um programa inédito para você, com um tema muito interessante, que é a aplicabilidade, né, do rosacrucianismo, as técnicas práticas, místicas que a Ordem Rosa Cruz oferece na vida diária, né, de âmbito de aplicabilidade na vida diária. E para isso, nós convidamos aqui uma pessoa de bastante destaque, que já esteve conosco abordando um tema paralelo, que é o Frater Laerto Ferraz, que é advogado, jornalista, publicitário, trabalhou em grandes veículos de publicidade do país, foi diretor de marketing da Gazeta do Povo, gerente nacional de marketing da Filco, trabalhou em veículos de mídia como o Estado de São Paulo, Gazeta do Povo, e também é mestre de Karatê, sexto Dan, foi campeão brasileiro, quer dizer, é uma pessoa que tem uma vasta experiência e que vai dar aqui um testemunho, né, sobre os benefícios da Ordem Rosa Cruz, do rosacrucianismo, no seu impacto, no impacto do estudante. Determinadas habilidades, determinadas características, isso me fascinava. A leitura de alguns livros específicos, comentários que haviam na escola, no colégio, começou a me interessar cada vez mais. E determinadas manifestações que eu sentia em mim, e para as quais, que suscitavam muitas dúvidas, né, respostas, questionamentos, e para as quais eu precisava encontrar a solução, resposta.
E foi por aí que eu comecei realmente a pesquisar, a procurar, a trabalhar no caminho do misticismo, no caminho da maior informação, do maior conhecimento nessa área. No âmbito da tua busca, Laerta, como é que se deu o seu primeiro contato com o rosacrucianismo? A gente vai falar depois, né, ao longo do programa. Você faz parte de outras organizações iniciáticas, fez parte e no momento está ativo em mais de uma, né? Mas como é que se deu o seu primeiro contato com o rosacrucianismo, né? No caso, com a Ordem Rosa Cruz Amorque? É curioso isso porque, na verdade, eu acredito hoje que eu sempre estive em busca da Ordem Rosa Cruz, só que eu não sabia direito o que era, né? Eu buscava alguma coisa onde eu pudesse compatibilizar não apenas as minhas convicções sob o ponto de vista filosófico, mas também as minhas convicções sob o ponto de vista de aplicabilidade, de praticidade, como aplicar aquele conhecimento, como desenvolver aquelas habilidades necessárias, né, para me tornar um verdadeiro místico. As não que eu religiões seja hoje. Não lhe ajudaram, a Rosa Cruz, no seu meio ambiente, na sua vida diária. Tudo bem, Laerta? Tudo bem, Jamil. Tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso tê-lo novamente aqui. Muito bom estar aqui outra vez, falando sobre um tema que eu aprecio muito, sem dúvida. Com certeza, eu tenho certeza, Laerta, que vai ser muito útil aí para muitas pessoas que nos ouvem, né? Tanto membros da Ordem como não membros também. Mas para começar tudo, Laerta, fale um pouquinho de como foi o seu despertar para a mística. Foi o seu despertar aí para as ciências arcanas, para o esoterismo, como é que se deu isso? Bom, Jamil, isso aconteceu, acho que vem desde a infância, né? Os primeiros contatos já na infância, com técnicas que eu via programas, eu via falar de yogas, yogis, né? Pessoas que conseguiam, tinham